Recomeçar, essa palavra tem uma força imensa, não é? Sem dúvida é uma das maiores demonstrações de sabedoria que a gente pode cultivar na vida. E veja bem, não é a mesma coisa que simplesmente começar algo do zero. Recomeçar significa seguir em frente, mas carregando toda a bagagem, todo o aprendizado das experiências que já vivemos. É um movimento que pede coragem para a gente olhar para o que passou e, ao mesmo tempo, esperança para construir um futuro mais consciente. E essa frase, atribuída a Henry Ford, ela captura uma verdade muito profunda. Cada tropeço, cada ciclo que se fecha, não precisa ser um ponto final. Na verdade, é justamente aí que mora a grande oportunidade de crescer, de refinar o caminho, de seguir adiante com mais consciência e, como diz a citação, com muito mais inteligência. Então, vamos aprofundar um pouco mais essa ideia. É fundamental perceber que um fim, ou até mesmo um fracasso, não é uma sentença. Pelo contrário, eles podem ser os catalisadores que a gente precisa para um recomeço mais inteligente. E aqui existe uma diferença essencial entre apenas tentar de novo e o ato de recomeçar. Pense bem. Tentar de novo muitas vezes é só uma repetição automática, quase um retorno ao mesmo ponto de partida, que pode acabar nos levando aos mesmos erros. Agora, recomeçar é diferente. É um ato de renovação consciente. É avançar de verdade, integrando tudo que foi aprendido para não voltar a estaca zero, mas sim partir de um novo lugar, de um novo patamar de compreensão. E é aqui que o conceito ganha uma profundidade ainda maior. Recomeçar não é só uma estratégia, é uma verdadeira arte. É um ciclo essencial para aquilo que a gente pode chamar de florescimento humano, ou seja, para uma vida que se sente plena, cheia de sentido. Essa definição é a chave de tudo. Recomeçar é esse princípio de renovação consciente. Não é um impulso cego, mas um movimento sábio. E essa sabedoria está em unir duas coisas: a coragem necessária para mudar e, ao mesmo tempo, a humildade de acolher as próprias limitações. É uma força serena, resiliente, que permite avançar com clareza, com esperança e, acima de tudo, com autenticidade. E essa imagem do ciclo de florescimento é muito poderosa. Na jornada da vida, todos nós enfrentamos quedas, desencontros. O recomeço é o que transforma o que parecia ser o fim em uma nova chance. Ele consegue criar uma harmonia muito bonita entre o passado que nos formou e o futuro que a gente deseja construir. Mas, para navegar nesse processo, como a gente faz? Existe uma espécie de bússola interior que nos guia. E ela é formada por 4 pilares. 4 apoios fundamentais que nos dão a direção e o suporte que a gente precisa para recomeçar de forma consciente. Vamos ver como isso se constrói na prática. Bom, o primeiro pilar é o autoconhecimento. Imagine alguém que fecha um longo ciclo profissional. O autoconhecimento, nesse caso, é olhar para trás e se perguntar o que essa jornada me ensinou sobre meus talentos e sobre meus limites. É reconhecer as necessidades do corpo, acolher as emoções que vêm com esse fim e entender como o momento presente influencia essa retomada. Em segundo lugar, vêm as crenças propulsoras. Elas são o nosso alicerce, a nossa base. Para essa mesma pessoa do exemplo, seria a convicção de que suas habilidades continuam valiosas e que ela é capaz de aprender algo novo, em vez de se prender àquela ideia de que só sabia fazer aquilo. São essas crenças que fortalecem a resiliência para lidar com as incertezas do caminho. O terceiro pilar é o propósito. É ele que nos ajuda a responder aquela pergunta: e agora? Para onde eu sigo? Um propósito claro alinha as nossas ações com valores profundos, dando sentido à jornada. Para o profissional do nosso exemplo, seria definir o que busca em um novo trabalho que vá além do salário. Que tipo de contribuição quer oferecer ao mundo? E por fim, as estratégias. Elas são o que transforma todo esse entendimento em ação concreta. Isso envolve planejar, como, por exemplo, atualizar conhecimentos ou conversar com pessoas de uma nova área, envolve buscar apoio e, o que é crucial, praticar continuamente o autocuidado para que esse recomeço seja não só consciente, mas também leve. Certo. Então, ao colocar em prática essa arte de recomeçar, quais são os efeitos concretos que a gente pode esperar? O impacto é muito profundo e ele se manifesta em todas as dimensões do nosso bem-estar. Recomeçar de forma consciente fortalece a nossa resiliência, aquela sensação de que somos capazes. Também promove um grande amadurecimento emocional, nos ensinando a lidar com a incerteza. Abre espaço para a gente construir relações mais autênticas, cultiva virtudes essenciais como a coragem e a humildade, e, finalmente, alinha o que sentimos e pensamos com aquilo que fazemos.
E essa renovação reverbera de fato em todos os eixos do bem-estar. No eixo físico, por exemplo, há um retorno da vitalidade. No psicológico, a resiliência emocional se expande. No interpessoal, surgem novas oportunidades para conexões mais genuínas. E no nosso ambiente, a gente passa a cultivar contextos que estimulam o crescimento e a inovação. Com tudo isso em mente, o convite final é para reflexão. Porque recomeçar não é um grande evento isolado na vida. É, na verdade, uma prática que pode ser cultivada todos os dias. A ideia aqui não é dar respostas prontas, mas sim estimular essa escuta interior. Algumas práticas podem nos ajudar nesse cultivo diário. Coisas como se permitir sentir, validar as emoções, identificar o que foi aprendido em cada situação, definir intenções claras, tratar a si com mais gentileza e compaixão e, claro, entender que o recomeço é um processo que demanda tempo e constância. São pequenos passos que transformam a incerteza em oportunidade. E uma pergunta muito poderosa para essa reflexão, diante de um erro ou de um fim de ciclo, é esta. Em vez de se julgar, se perguntar: o que essa experiência pode me ensinar que eu ainda não tinha percebido? A resposta pode conter a chave para o próximo passo. Isso nos leva à questão final, e talvez a mais importante de todas. Como é possível recomeçar, não apenas para tentar outra vez, mas para viver de uma forma que seja mais alinhada com a própria essência, com aquilo que realmente importa? Essa é a busca pela autenticidade, que está no coração do recomeço. No fim das contas, a ideia central é esta. Recomeçar não é um sinal de fracasso. É um ato de profunda sabedoria e de muita esperança. É um movimento que transforma cada final em um novo começo. Um passo consciente no caminho da realização e do bem viver.